Oi, gente, muito boa noite. Estamos aqui com mais um podcast maravilhoso. E eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados dessa noite. A Nájila está aqui conosco. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Estamos aqui com a missionária Grazi também. Muito boa noite. Boa noite a todos, Deus abençoe. Amém. Estamos com o pastor Wellington. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar hoje aqui à noite junto com vocês e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, com cada um aqui, vai falar com você que está aí do outro lado também, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Gente, a semana passada nós falamos um pouquinho sobre identidade. Você conhece a sua? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade cristã. Você sabe qual é a sua identidade cristã? Qual é a sua filiação no Pai? Você já tem esse reconhecimento? Então, fiquem ligadinhas que hoje a gente vai falar com vocês um pouquinho mais sobre a sua filiação em Cristo, sobre a sua identidade em Cristo. Porque muitas vezes nós sabemos que passamos períodos de nossas vidas onde muitas pessoas querem nos colocar em uma caixinha, quer que a gente viva em uma forma que às vezes não é a nossa, às vezes não é a forma que o Senhor fez para que nós vivemos, né? Não é o que o Senhor projetou para cada um de nós. Cada um de nós temos uma identidade. E a gente quer agora conversar com vocês um pouquinho sobre a sua identidade em Cristo. Você conhece essa identidade em Cristo? Gostaria de começar aqui com o pastor. Amém. E falar para ele contar da sua vida, da sua identidade, como você conheceu a Cristo, como você descobriu a sua identidade em Cristo. Amém. Mais uma vez, Pai do Senhor, boa noite. Boa noite, amém. O que acontece? O mundo foi exatamente como você falou, né? O mundo, na maioria das vezes, ele quer colocar um rótulo sobre a nossa vida, nos rotular, né? E, infelizmente, a palavra do Senhor, ela vai dizer que esse mundo, ele é do maligno. Sim. Por isso que tá esse caos e tudo está acontecendo da maneira que está. Então eu, quando era jovem, eu preferi, foi uma escolha minha, conhecer esse mundo, ou seja, o mundo das trevas, o mundo da ostentação, sabe, o mundo do oba-oba, o mundo dos amigos, sabe, superficiais. E aí eu fui para esse caminho. Só que a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte. Verdade. Mas o dom de Deus, ele é gratuito, é a vida eterna, né? Só que eu acabei demorando para entender isso e eu louvo a Deus por hoje estar aqui para poder compartilhar um pouco do muito que Deus fez na minha vida, porque pelo fato de eu ter feito essa escolha acabou com a minha vida. Verdade. Eu fui parar na cadeia muito jovem e aí a minha vida se destruiu. E aí, a cada dia, eu me iludia mais e mais. E a gente pode ver hoje muitos jovens, né? Querendo seguir essa identidade, que às vezes Sim. é do outro, é a identidade que o mundo expõe, Sim. né? Que o mundo fala que é a identidade, a fama, Sim. né? E muitos jovens hoje podem estar passando por isso. Então, hoje, com seu testemunho, contando como que você foi resgatado por Cristo, Amém. a gente pode abençoar muitos jovens que talvez estejam assistindo nessa noite esse podcast. Verdade. Por isso que eu queria falar para você, compartilhar com você que está do outro lado, ouvindo, você pai, você mãe, você jovem. A Bíblia diz, lembra onde foi que tu caíste, se arrependa e recomece. Ou seja, volte. Porque errar, todo mundo erra. Todo mundo falha, todo mundo pode tropeçar e cair. Só que persistir nesse erro, não. Verdade. E aí, louvado seja o nome do Senhor, porque no ano de 2011 eu tive esse encontro com Deus. Numa penitenciária chamada Venceslau 1. Sim. É o castigo do sistema penitenciário, é uma tranca. E aí quando eu cheguei naquele lugar deplorável, porque assim, eu estava na rua, eu já conhecia minha esposa, e aí ela estava grávida, então assim, tinha muito dinheiro, sabe, oba-oba, na época eu era traficante, só fazia coisa errada, mas aí daqui a pouco eu olhei e eu estava trancado que nem um bicho. E aí naquele cenário, naquela situação, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Sim. Eu não quero mais isso para minha vida. E ali foi onde eu comecei aos poucos a ouvir a Deus.
Conhecer a sua identidade em Cristo, né? Sim. Porque antes você estava sem identidade. Sem identidade. Né? Antes, na verdade, eu não tinha um nome, eu não tinha uma identidade. Eu era Exatamente. chamado pelo meu apelido, pelo vulgo, por aquilo que o crime, que o diabo havia me rotulado, como nós falamos. Entendi. Mas aí chegou esse dia do encontro com Deus e aí verdadeiramente eu conheci a minha identidade. Amém. E como foi esse início? Como foi esse processo de reconhecimento, de reconstrução? Né? Porque todos nós, a semana passada a gente falou aqui com a psicóloga. Sim. E ela nos falou que desde muito pequeno já é formado Sim. essa identidade. Mas chega uma certa fase da nossa vida que a gente perde essa identidade. Sim. Né? Chega uma certa fase que você fica, quem eu sou, para onde vou, de onde venho. Sim. Então chega uma fase que a gente perde essa identidade. Então, Sim. pelo que você fala aí, quando você chegou nessa fase, você perdeu Sim. quem você era. Como que você reconstruiu? E o mais engraçado, sabe o que é? Porque assim, muitas pessoas falam assim, foi a companhia. Uhum. Meu filho foi para esse caminho porque foi a companhia. Mas eu não foi dessa forma. Eu, na verdade, eu tive uma curiosidade, porque eu trabalhava, eu estudava, sabe, eu obedecia meu pai, fazia aquilo que uma pessoa normal faz. Só que chegou um determinado momento na minha vida que o mundo me chamou a atenção. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu quero conhecer esse mundo, eu quero conhecer o que é isso de ir pro baile funk, de fumar maconha, de tomar cachaça, sabe? E aí foi onde eu perdi a minha identidade. Porque não adianta eu falar assim, que nem tem pessoas que nós sabemos, cresceu em periferia, sabe, dentro da favela e tudo, mas esse não foi o meu caso. Entendi. Sabe? Então, assim, foi algo curioso. Eu tive uma curiosidade e aí eu falei, não, eu quero saber. Entendi. E aí essa curiosidade me custou muito caro. Quando eu fui acordar para a vida, eu estava muito jovem, dentro de uma penitenciária, preso que nem um bicho. E o pior de tudo, as pessoas que mais me amavam, porque na maioria das vezes esse mundo ele ilude as pessoas de uma forma e Satanás coloca uma escama nos olhos das pessoas a ponto das pessoas acharem que aquelas pessoas que vivem ali na rodinha da droga, do oba-oba, sabe, da balada, são os amigos. Mas quando você vai parar na cadeia, você enxerga verdadeiramente quem são os seus amigos. Verdade. Que é a sua esposa, que é a sua família, que é a sua irmã, seu irmão, pai, mãe. Quem verdadeiramente te ama, né? Quem verdadeiramente te ama. Nessa época, você já estava com... Já eram? Já eram noivos? Já eram casados? Já havia conhecido ela, já estávamos casados. Porém, assim, é que nem eu falo. Existe um ditado popular que ele diz que pau que nasce torto, morre torto. Só que nós somos provas vivas Amém. de que isso não é verdade. Verdade. Isso é mentira. Deus pegou eu, Deus pegou ela, e aí olhou e falou assim, não, eu quero usar vocês, eu vou transformar a vida de vocês. E pela misericórdia de Deus isso aconteceu. Amém. Verdade. Então eu quero perguntar para a Grazi, como que foi esse período? Como que ficou a sua identidade? Vendo ele passar por tudo isso, como que você se superou? Boa noite a todos, a todas. Foi muito difícil, porque eu vim de um berço católico. Eu cresci numa igreja católica. Então, quando eu conheci o Wellington, que nem ele falou, nós não tínhamos uma identidade, né? E aí, quando tudo se transformou nas nossas vidas, que aí ele foi preso, essa penúltima vez antes dessa, que aí ele se converteu, eu lembro como se fosse hoje, ele me mandou uma carta. Ele tinha reconhecido ao Senhor Jesus dentro de uma penitenciária e eu, com muita fé, ia para a igreja, fazia tudo, né, que eu pudesse imaginar que ali o Senhor estaria. E aí ele me mandou uma carta e ele falou exatamente assim, amor, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu quero te perguntar, você está disposta a largar tudo e servir esse Deus comigo? Uau. E aí, quando eu li essa carta, eu lembro que eu falei para minha mãe assim, mãe, ele quer que eu vire evangélica. E minha mãe falou assim para mim, você tá com ele, você vai construir a sua história com ele. Então, você tem que seguir ele aonde ele for. E aí, aonde entra a passagem de Ruth e Noemi, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, ali nós fizemos uma aliança. Só que mesmo com essa aliança que nós fizemos entre nós dois,
nós dois, ele ainda continuou, saiu da cadeia, seguindo alguns caminhos errados. E aí foi quando o Senhor resolveu, porque todos nós temos um chamado. Sim. E de certa forma, o Senhor, ele quer nos tratar. É que a gente não quer ser tratados pelo Senhor. E por não querer ser tratados pelo Senhor, nós não conseguimos descobrir quem nós somos nele. Verdade. Né? Muitas vezes eu me questionei, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me responde para que eu fui chamada? Mas muitas vezes a gente cria esse bloqueio entre a gente e Deus. A gente não se deixa ser tratada, ser ministrada. E aí quando Deus mudou a vida da gente, literalmente, da água para o vinho, foi quando a gente foi para o sertão de Pernambuco, no meio da Caatinga, passando o maior sufoco das nossas vidas, foi quando eu descobri quem eu era em Cristo. E ali a identidade de Cristo se revelou para nós. Então foi no momento de maior crise da minha vida, no momento de maior desespero das nossas histórias, foi quando eu posso falar por nós dois. Sim. Foi quando nós descobrimos a nossa identidade. Para que fomos chamados? Para que viemos a esse mundo? Só que para isso acontecer, para a gente descobrir a nossa verdadeira identidade, nós temos que quebrar esse tabu. Sim. Que nos impede de chegar à sala do trono, que nos impede de chegar ao Senhor. A palavra é muito clara, existia um véu que nos separava dele. Mas esse véu, ele se rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso direto ao Pai. Então, nós podemos descobrir a nossa identidade, né? Então, foi ali em Pernambuco, no meio da Caatinga, no meio do vale mesmo, passando muita dificuldade, foi quando o Senhor falou: eu separei vocês para a obra missionária. Amém. É para isso que eu quero vocês, é para isso que eu separei você. E quando ele diz que pau que nasce torto, nunca assim, isso é verdade, porque nós éramos dois tortos. E a prova viva de que dois tortos são bem-vindos ao reino dos céus. E que o Senhor pega duas pessoas tortas e transforma. Então, foi assim que eu descobri quem eu sou em Cristo. Foi assim que eu descobri o que o Senhor tinha reservado para mim e para minha casa. Porque, engraçado que domingo depois do culto, a gente conversando, a Agnes tocou, que é a nossa filha mais velha, falou assim: mãe, mas e eu? E eu lembro que na hora eu virei para trás e falei: filha, a bênção ela é estendida. A mesma bênção que está sobre o seu pai, sobre a minha vida, é estendida a vocês. E é assim que nós, todos os dias, descobrimos um pouco mais de Cristo. Tem coisa melhor do que você saber quem você é em Cristo, saber a sua verdadeira identidade, saber para que o Senhor te chamou. Porque nós temos um chamado, cada um à sua maneira, cada um à sua escolha. Todos somos especiais perante o Senhor. Amém. Todos temos valor diante do reino dos céus. Cada um vai agir na sua área. Uma talvez mais quietinha, outra mais ativa, uma mais participativa, outra nem tanto, mas nós somos escolhidas, nós temos uma identidade em Cristo. E é através da nossa geração que nós vamos mudar essa geração de mulheres aí fora. Amém. Então foi assim que eu descobri quem eu era em Cristo. Amém. E como mulher e mãe, eu acredito que tenha sido muito difícil a primeira vez que ele saiu. Sim. E começou a ir pelos caminhos errados. Qual foi o seu posicionamento? Assim, foi muito você difícil. Já estava na igreja? Não. Quando a gente fez essa aliança, dessa penúltima vez da prisão dele, que nós fizemos essa aliança, ficou algo meio que superficial. Ah, tá tudo bem. Então aí é onde entra o sim, sim, não, não. Não podemos servir a dois deuses, né? Então, ele continuou seguindo a vida dele. Eu lembro que a Agnes era recém-nascida ainda. Então, para mim, estava tudo bem. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos. Nossa. 17 para 18 anos, quando eu fui mãe. Então, para mim, estava tudo bem. Ele saía muito cedo, chegava muito tarde, mas não faltava nada. E eu falei: quer saber de uma coisa? Tá tudo bem. A gente chegou até ir para Aparecida do Norte. Eu fiz de tudo. Fiz promessa, acendi vela, porque naquele exato momento era o que eu acreditava. E aí, quando o Senhor falou assim: chega, eu dei uma chance, mas vocês não me ouviram, então agora vai ser da minha forma. E foi da forma mais dolorosa que eu podia imaginar. Quando ele a gente precisou ir embora, a Agnes era recém-nascida. E eu uma menina. Então eu lembro como se fosse hoje. Meu telefone tocou e minha cunhada falou que eu precisava ir até a casa dela, que a gente precisava ir embora. Tudo muito rápido, da noite para o dia. Eu acordei em São Paulo e fui dormir em Serra Talhada. Para vocês terem uma noção, no sertão de Pernambuco, 6 horas de Recife.
porque a vida dele tinha sido transformada da água para o vinho. E eu muito nova, e meu pai falou que não deixaria eu levar minha filha comigo. Meu Deus. Meu pai falou que não, que eu era muito nova, que eu não iria saber cuidar da minha filha. E eu estava no corredor da casa da minha mãe fazendo uma muda de roupa para poder a gente ir embora. E eu lembro que eu passei no corredor e minha filha estava com meu irmão no colo. E ela chorando muito porque ela queria mamar. E meu pai falou, fica com ela. E eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, a minha filha tem você e minha mãe. Ele não tem ninguém. Então hoje eu tô indo embora com ele. Quando der tudo certo, o Senhor traz a Agnes para mim. E foram os 4 meses mais difíceis da minha vida. Mas eu fiz uma escolha, porque eu sabia quem eu tinha do meu lado. Eu sabia que o Senhor de alguma forma iria nos sustentar. Não foi fácil, não foi muito difícil. Foram noites intermináveis de choro, querendo culpar ele, mas sabia que a culpa também era minha, porque foi uma escolha minha. Me arrependo? Nem um pouco. Sim. Porque hoje em dia eu tenho a minha família, eu tenho meu marido transformado do meu lado, tenho 2 filhas maravilhosas. Então não foi difícil, mas a gente é mulher, a gente é guerreira, a gente dá conta. Então, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje com vocês. Eu não saberia a minha identidade em Cristo se eu não tivesse optado em ter ido ficar com Ele, ter largado tudo para viver uma vida com Ele. Eu não saberia quem seria a Graziele 2022, como que ela estaria? Será que ela teria outra? Será que ela existiria a Pietra? Como será que eu estaria? Então, tudo serve de aprendizado. E eu louvo a Deus por cada espinho que eu carrego nessa minha jornada, porque eles me fazem ser mais forte. Amém. Ser mais persistente. É uma verdadeira guerreira mesmo. Verdadeira. E como que você fez para blindar as suas filhas? São duas, quantas duas meninas? Para blindar elas de todos os problemas e conflitos, porque ele voltou, né? Sim, aí onde então entra eu a acho segunda. que aí foi um problema bem difícil. Foi mais difícil, porque aí é onde entra essa última prisão porque a dele. criança, ela participa muito, né, da casa, ela observa, ela escuta. E quando ele falou que você não teve problema com seus pais e nem nada, né? Porque geralmente a construção da nossa identidade muitas vezes vem quebrada por problemas de berço, Exatamente. de que ou cresceu sem o pai, ou porque o pai já vinha numa vida errada, ou porque eram separados. Sim. Então eu acredito que isso influencia muito na criação das crianças. Influencia. E aí, como blindar, né, os nossos filhos hoje do mundo que está vivendo um problema de conflito de identidade muito grande. Sim. E como fazer com que eles conheçam essa identidade em Cristo o quanto antes, para que não venham a ter problemas futuros. Né? E aí é onde entra essa questão da segunda prisão, porque a primeira prisão, a Agnes era uma recém-nascida, tinha apenas não tinha nem um mês, a gente não tinha a Pietra veio depois. Então nessa segunda prisão dele, elas já eram maiores. E a gente sempre... Ele principalmente, ele é um pai que ele sempre ora com elas à noite e ele sempre falava, o pai nunca mais vai voltar para aquele lugar. Amém. Então elas fincaram dentro delas que o pai nunca mais voltaria para a prisão, porque a gente nunca mentiu. Elas acompanham a nossa história, então elas por diversas vezes viram ele pregar. Então elas sabem quem o pai era, mas quem o pai se tornou, quem ele é em Cristo. Amém. E quando aconteceu tudo no dia da prisão dele, muita gente chegou para mim e falou, não fala, elas não precisam saber que ele está preso, é um momento, daqui a pouco, menos de 15 dias ele está em casa, fala que ele foi viajar. E aquilo martelou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, como que eu chego em casa? E eu lembro que eu cheguei na casa da minha sogra, porque a minha sogra pegou elas em casa, né? Eu fui para a delegacia, fiz todo aquele trâmite. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, a primeira coisa que eu entrei, eu já comecei a chorar, porque é natural, ele não estaria em casa aquela noite para cuidar da gente. E a Pietra falou assim, mãe, amigas não mentem umas para as outras, me fala a verdade. E a gente sentou na mesa e eu falei, seu pai foi preso. E aí elas começaram a chorar. Eu falei, mas o pai não é bandido, o pai foi preso injustamente, mas a mãe promete que vai tirar o pai de lá. Aí tudo se resolveu. Então na minha mente essa prisão seria algo de um mês e meio. Então o tempo foi passando. E aí o fardo foi ficando mais pesado para mim, porque elas estavam numa idade de amadurecimento. Então a Agnes, ela é uma criança muito reservada, já a Pietra é uma criança muito aberta. Então eu não sabia como. E aí eu falei para ele, eu sempre costumo dizer que essa prisão dele me fez vestir uma armadura que não era minha. Não era minha. Então ela estava pesada, ela estava me machucando. E eu estava levando
paulada de tudo quanto era lado, né? Porque todo mundo queria solução, então vinha em cima de quem? Da Grazi, da Grazi. E eu olhava para as duas e eu via muito elas acuadas e eu não sabia o que fazer. Então foi um trabalhar muito complexo da minha parte, porque eu tinha que ser forte o tempo inteiro. Foram poucas vezes que minhas filhas me viram chorar. Eu chorava dentro do meu quarto para elas não ver. Foram pouquíssimas vezes. Então a gente sempre lembrava de quem o pai era. Eu sempre lembrava para elas, você sabe que o pai tá preso, mas o pai não é bandido, né? Não, mãe, a gente sabe. E uma forma que a gente encontrou de amenizar essa dor de certa forma era fazendo os cultos em casa. Eu era da mídia, a moça que filmava, a Agnes era do Ministério de Louvor e a Pietra era a pré-leitora da noite. E você acredita que, em vez eu ensinar elas, elas que me ensinavam? A Pietra, por diversas vezes, Deus usou ela para falar comigo. Eu lembro como se fosse hoje. Uma vez ela falou assim, estava muito angustiada, porque foram noites intermináveis de clamando a Deus, precisando de um milagre. E ela ministrando aquela coisa toda. Aí ela parou na minha frente e falou assim, mulher, por que você está preocupada? Fui eu que guardei ele lá dentro. Acalma o seu coração. Nossa. Eu não disse que eu sou o Deus da sua vida e eu tenho os vídeos. Meu Deus. Porque eu falava para elas que eu iria mostrar tudo para ele. Então, Deus me deu muita sabedoria para poder blindar elas, mas ao mesmo tempo que eu blindava elas, elas vinham com bálsamo sobre a minha vida. Era o próprio Deus que pegava as duas e falava assim, segura na mão da sua mãe, porque ela vai cair. Então ela precisa de vocês duas, e elas estavam ali. Outra forma foi a igreja. Foi muito essencial o suporte que a igreja nos deu para mim poder seguir em frente junto com elas. Então, eu fui forte, mas Deus me sustentou de todas as maneiras possíveis para mim explicar para elas. E aí teve o trabalhar da escola, tive que falar com as professoras, porque o comportamento dos nossos filhos muda. Sim. A gente que é mãe, a gente sabe, então a gente tem que prestar atenção em todos os aspectos, né? Então, e sempre conversando, sempre, e sempre fazendo ele presente nos nossos momentos, né? Qualquer coisa que a gente fazia, e se o pai tivesse aqui? É verdade. E levei elas para visitar ele uma única vez, porque a gente achou necessário que elas vissem o pai, saber a situação em que o pai estava. E foi muito comovente, muito. Só que depois que elas viram ele, eu percebi uma mudança radical nas duas. Tipo assim, é como se, ufa, eu vi meu pai, eu sei que ele tá bem, minha mãe não tá mentindo quando ela dizia. E tinha as cartas, telegramas que a gente mandava. Então eu agradeço muito a Deus por ter me feito ser forte. E aí volta a questão da identidade. Talvez se eu não tivesse essa identidade em Cristo, talvez eu não teria conseguido aguentar essa luta. E aí tem um versículo que me ajudou muito enquanto a gente passava por tudo isso, que está lá em Isaías 40:31, que diz assim: assim como Davi, o profeta Isaías também destacou a importância de se manter firme na fé e esperar no Senhor, principalmente quando algo não vai bem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então foi nesse caminho que eu segui, seguindo firme. Uau, maravilha. Quando você fala aí que teve a segunda prisão, né? Gostaria que você falasse um pouquinho. A primeira foi por causa daquela curiosidade. Na verdade, a primeira... Na verdade, foram 5 prisões. Foram 5? É que eu peguei as 2 últimas. 5. As primeiras eu não conhecia ela. A primeira foi essa da curiosidade. Tá. E aí, como eu falei, a curiosidade, ela me cegou de uma maneira que, quando eu prestei atenção, eu já estava dentro do sistema penitenciário. E aí eu nunca vou me esquecer que o meu finado pai, todos os finais de semana, ele ia lá me visitar. E aí chegou um determinado final de semana que ele falou assim para mim, ele me deu um abraço, o segundo final de semana que eu já estava preso, e aí ele falou assim: filho, errar todo mundo erra, mas o pai pode te pedir uma coisa? Eu falei: claro, pai. Ele falou assim: promete pro pai que você nunca vai entrar para essa tal de facção aí que está existindo,
porque lá em 2006 era muito recente, não era como é hoje em dia. Entendi. E aí eu abracei o meu pai ali, nós choramos ali naquele pátio, e eu falei assim, claro pai, fica tranquilo, eu prometo pro senhor. Só que eu já fazia parte dessa facção, eu já havia entrado. Só que eu não tive coragem de falar para ele, de tanto que eu amava, porque eu e meu pai, nós tínhamos uma amizade, sabe, sobrenatural, de amigo, sabe? Era aquele negócio de abraçar no meio da rua, de beijar, e de conversar, e de brincar, sabe? Então, eu não tive essa coragem. E aí nessa, foi a primeira prisão, e aí daqui a pouco passou um tempo, eu tentei fugir da cadeia, e aí quando foi no domingo, teve uma rebelião nessa cadeia por conta da fuga. Quando foi na segunda-feira, o choque invadiu a cadeia, e aí tá todo mundo lá sentado, me tiraram, me levaram para um outro lugar. E aí quando chegou nesse lugar, o diretor virou para mim e falou assim, Wellington, eu tenho uma notícia que não é muito boa para te dar. E aí eu peguei e falei assim, não, já sei o que é, porque na minha mente eu iria ser transferido para um presídio de segurança máxima por conta da tentativa. E aí ele falou assim, seu pai faleceu. E aí, sabe, o mundo desmoronou na minha cabeça, e eu lembro que eu falei algo que eu tenho certeza que Satanás pegou isso e falou, vai ser assim então, porque eu falei assim, se eu já era ruim, agora sem o meu pai eu vou ser pior ainda. E o crime vai conhecer, vai saber quem é o Wellington. Pronto, foi as palavras que eu falei. Passou um tempo, eu ganhei a minha liberdade, eu estava sendo acusado de um triplo assassinato, formação de quadrilha, danos ao patrimônio, várias coisas. Mas aí fui absolvido, fui para a rua. Fiquei 3 meses na rua, fui preso pela segunda vez, uma tentativa de resgate. E aí saí, fiquei pouco tempo, fui preso a 3ª vez. E aí nessa 3ª vez, é algo assim inacreditável como Satanás ilude mesmo, porque aí nessa 3ª prisão foi onde eu fui parar numa penitenciária chamada Presidente Venceslau II, que é onde tá os piores bandidos que existem, eles estão lá, presídio de segurança máxima. E aí naquele lugar ali eu comecei a fazer amizade com um, fazer amizade com o outro, e aí fiquei ali um tempo e aí saí também. Quando eu saí dessa vez, aí verdadeiramente a minha vida estava de ponta cabeça, porque aparentemente eu tinha tudo que eu queria, que era o dinheiro, que era a casa na praia, sabe, queria sair e ficar com quantas mulheres queria, saía, ficava, sabe, usava droga o dia inteiro. Só que algo interessante que assim, quantas vezes eu fui pra balada, e às vezes louco de maconha, louco de bala, e aí quando aquilo tava passando, às vezes eu tava no meu carro voltando, e aí de repente eu parava o carro, abria o porta-luva e sempre tinha um CD evangélico, que a minha irmã, pastora Marli, colocava. Ela entrava nos carros e colocava. E aí eu pegava aquele CD e colocava, e eu, líder de facção, bandido, drogado, mas aí eu começava a ouvir aquele louvor e eu começava a chorar desesperadamente. E aí eu falava com Deus, do meu jeito, mas eu falava, Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim, eu não aguento mais isso. E aí foi quando veio a 4ª prisão. Na 4ª prisão eu já estava com ela, e aí foi essencial ela na minha vida, porque foi como ela falou. Para mim, eu sempre falo para ela, e todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo para as pessoas, eu nunca tive, acho que eu nunca vou ter uma prova de amor quanto essa, no dia que o pai dela virou para ela e falou, não vai, sua filha é recém-nascida, fica com ela. Mas ela olhou e falou assim, pai, ela tem vocês, ele não tem ninguém, ele precisa de mim, sabe? E aí ela me deu força, eu dei força para ela, e o Senhor nos renovou dia após dia. E aí sim, aos poucos nós fomos entendendo qual era verdadeiramente a nossa identidade. Aos poucos eu fui pegando nojo, sabe, do crime, do que não presta. Por isso eu queria deixar bem claro para você que está ouvindo, para você que está participando, que o mundo do crime, ele não compensa. Ele é um mundo mentiroso, ele é um mundo enganoso,
Ele é um mundo que vai destruir a sua vida, vai destruir a vida das pessoas que te amam, vai aniquilar, você vai perder quem você ama. E aí quando você der conta, vai ter passado vários anos da sua vida como foi na minha vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me deu uma oportunidade de recomeçar. Sim. E recomeçar nele. E quantos não teve, né? Essa oportunidade, né? Sim, quantos não teve. Se eu te falar aqui uma lista, diversos amigos meus são finados. Diversos. Alguns mais jovens do que eu, outros mais velhos, mas morreram, sabe? Então assim, isso tem que ser passado, isso tem que ser anunciado, isso tem que ser gritado. Não só nos púlpitos, mas nas praças, nas comunidades, na fila de banco, no açougue, onde a gente puder e tiver oportunidade de falar. Por quê? Porque as pessoas têm que entender, porque às vezes para um jovem que hoje está ouvindo, sabe, que está participando aqui com a gente, ele pensa, não, mas meu pai é careta, minha mãe é careta, mas porque eu quero uma roupa de marca, eu quero ter uma moto, sabe, eu quero tirar de giro, eu quero andar na quebrada com a novinha, com a gatinha, mas tudo isso é ilusão. E com propriedade dada por Deus, eu falo isso hoje aqui, deixo bem claro. E louvado seja Deus, como você deixou bem claro, porque pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Mas quantos amigos meus desceram à sepultura e não tiveram essa oportunidade? Porque muitos pensam o seguinte, mas Deus ele é longânimo, Deus ele ama, Deus é misericordioso. Mas a Bíblia vai dizer que chega um momento que essa misericórdia acaba. E quando é que ela acaba? Quando a pessoa morre. Morreu, não existe mais misericórdia. Não tem mais chance, né? Não tem mais chance. E você mencionou no começo da entrevista a respeito dos rótulos que o mundo impõe na gente, né? Sim. Muitas vezes, pela influência das pessoas ao redor. E existe uma passagem em Números que fala sobre 3 visões. Como você se vê, como as pessoas te veem e como Deus nos vê, né? Sim. Que é sobre o povo de Israel. Os espias vão até a terra prometida e aí alguns deles mencionam assim, falam, nossa, ela só tem gigantes e nós somos como gafanhotos, né? Pequenos perto Sim. deles. E aí mais para frente os moabitas falam assim, que o povo de Israel é como boi selvagem que destrói a grama, né? Que come a grama. Sim. E aí, mais para frente, Deus fala que é como a leoa e o leão que se levanta e não deita enquanto não acabar com a presa. Eu queria que você me falasse sobre o que as pessoas veem no Wellington hoje, porque existe um rótulo, né? Sim. Muitas das pessoas apontam assim, é ex-presidiário, mas Deus vê o Wellington como um milagre, né? Sim. A sua identidade é milagre, né? Sim. Eu não vejo outra. Mas como que você reage a esses rótulos e como você se vê, como as pessoas te veem e como que você faz para superar às vezes esses rótulos, né? E a Grazi também, eu queria que falasse sobre isso. Quer falar primeiro? Eu vou ser sincero. Na rua é muito difícil. Sabe, alguém virar, pode até ter e falar pelas costas, mas assim, Sim. como eu havia falado, foram 5 prisões, em nome de Jesus, não terá nenhuma outra. Amém. Mas, as outras 4, quando eu entrei dentro do cárcere, quando eu atraquei no sistema penitenciário, eu era bandido. Só que na 4ª prisão, a minha irmã, ela declarou sobre a minha vida. Ela foi onde eu estava, na cela que eu estava, levantou a mão e falou assim, você vai sair daqui pregando a palavra de Deus. Amém. Você vai sair daqui mudado. E verdadeiramente isso teve um poder. Então assim, quando eu saí na 4ª prisão, eu saí meio que convertido. Porque eu tive um encontro, mas eu ainda gostava das coisas mundanas. E aí é interessantíssimo quando a palavra do Senhor vai dizer que quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Não somos nós querendo colocar goela abaixo, sabe? Querendo encurralar as pessoas contra a parede. Não, porque na maioria das vezes, se nós fizermos assim com os jovens, eles vão se assustar, sabe? Eles vão nos olhar e vai falar assim, de novo aquele pastor careta.
Ah, de novo aquela irmã, aquela missionária que só fala. Então a gente tem que saber como chegar. E o porquê que eu entendi isso? Porque eu vivi isso. Quando eu entrava dentro das favelas que eu tinha, eu já nesse processo de identidade, o Senhor mudando a minha vida, o que acontecia? Antes eu tinha prazer em estar dentro das favelas. Tá ali armado, fumando maconha, soltando pipa, jogando bola. Quando aconteceu essa quarta prisão que eu vim para a rua, não, isso mudou. Eu comecei a ficar com medo. E aí eu entrava na favela, as pessoas falavam, ô irmão, vem aqui, ó, vamos fumar um baseado, vamos tomar uma cachaça. Eu falava, não, hoje não. Só que aí eu entendia que o próprio Espírito Santo de Deus estava fazendo essa transformação na minha vida. E aí saí, e aí veio e aconteceu essa última prisão. Então assim, pouquíssimas pessoas na rua, um dia eu já vi falando, ou me chateei por querer me rotular ou lembrar ex-presidiário. Mas aonde é que isso acontece muito? Na cadeia. Na cadeia, independente de quem você é. Exemplo, essa quinta cadeia, eu voltei para a cadeia, mas como pastor. E aí, às vezes, você que está do outro lado deve estar se perguntando, poxa, mas o que aconteceu, pastor? Você roubou, usou droga, errou, caiu? Não, eu fui forjado em um crime, mas foi o processo, a vontade, o trabalho de Deus em eu voltar para o cárcere. E quando eu cheguei no cárcere, mesmo você sendo servo de Deus, você não mexendo com contravenção, você não usando droga, você fazendo a obra, para os policiais que estão ali dentro, não generalizando, dizendo que é todos, mas a grande maioria, você continua sendo um bandido. Você é tratado como um bandido. E então, todas as vezes que eles olharam para mim e falaram assim, ô ladrão, eu falava dentro de mim, eu não sou ladrão. Ô ladrão, sai, ô ladrão, vem, ô ladrão, qual é a sua matrícula? Eu falava, não, eu não sou ladrão. Eu estou aqui como preso de Cristo. E aqui eu vou fazer a diferença que o Senhor colocou para que seja feita. E assim eu consegui administrar toda essa situação dentro da minha própria mente. Porque a guerra lá é travada na mente. Sim. Vários momentos passou pela minha cabeça em desistir, em retroceder, em voltar. Quantas noites, sabe, eu olhei naquela grade, aquele pátio imundo, sujo, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou aqui agora não como um bandido, não como um líder de facção, mas eu estou aqui como teu servo, mas eu não aguento mais. E aí chegava o dia da visita e na época estava ainda muito forte a Covid. Então não podia pegar na mão, não podia abraçar, mas ela estava lá nas visitas de 15 em 15 dias. Só que aí eles colocavam uma cadeira aí onde você está e outra aqui, com um X marcado no chão. Então eu sentava aqui, ela sentava ali. E aí a gente ficava conversando, eu começava ali a chorar naquele pátio e ela falava assim para mim, amor, calma, amor, você está aqui com uma missão, amor, existe uma igreja lá fora orando por você, amor, nós já passamos por muitas lutas, nós vamos vencer mais essa. E aí o Senhor vinha com aquele refrigério, vinha com as boas novas que ela trazia do povo, o pastor Jean, presbítero Douro, a igreja inteira orando, intercedendo, minha irmã, meu cunhado, sabe? E aí as minhas forças eram renovadas. E aí teve um dia que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E aí Deus falou assim para mim, calma, Wellington, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e a minha graça te basta. Amém. E aí eu fui entendendo o trabalhar de Deus e qual era a minha verdadeira identidade. Porque na maioria das vezes, foi como hoje eu recebi uma ligação e o pastor ele falou assim para mim, pastor, nós oramos pela sua vida, nós intercedemos pela sua vida, mas não adianta eu falar que foi fácil porque só sabe quem esteve lá. Então só foi você e a missionária. Outros não sabem, por mais que possa imaginar. E aí eu falei para ele, pastor, verdadeiramente foi difícil, foi cansativo, sabe, foi terrível. Mas em todos os momentos o Senhor me sustentou. Porque uma das mais de 8.000 promessas que o Senhor tem na palavra dele é, estarei convosco todos os dias da sua vida. É verdade. Então quando o Senhor me arrancou do crime, ele estava comigo.
Quando eu estava no crime, o Senhor estava comigo. Só que a Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. Então o Senhor estava assinalando, dizendo, filho, vem, filho, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, mas eu não queria saber. E aí quando eu abri a minha boca e falei, Senhor, eu te quero, muda a minha vida, me dá uma verdadeira identidade, Ele mudou a minha vida. E para a glória de Deus eu estou aqui. E pelo que eu entendi, você tinha uma coluna de oração, né? Que a sua irmã não cessava, né? Sim. E não só a minha irmã, porque assim, minha irmã, eu queria até falar aqui rapidamente, mas para que as pessoas que estão do outro lado ouvindo, peguem isso como uma certeza. Porque nós não estamos aqui hoje para mexer com o emocional de ninguém, sabe? Mas não, para falar aquilo que Deus verdadeiramente fez. Então assim, minha irmã, durante 7 anos, a pastora Marli, todas as vezes que ela chegava na igreja, ela pegava a Bíblia dela e colocava em cima da cadeira. E a igreja começava a encher e as pessoas chegavam nela e falavam assim, pastora, a gente pode pegar essa cadeira aqui porque o irmão ali chegou e precisa dessa cadeira. E aí ela falava assim, ô meu irmão, não pega não, porque eu convidei meu irmão e daqui a pouco ele está chegando. Só que eu estava preso dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Só que pela fé, porque nós temos que viver pela fé. Foi isso que minha esposa fez durante esse 1 ano e 10 meses. Foi difícil, como ela falou. Ela sangrou, ela se arrastou, ela teve vontade de desistir. E teve um dia que eu falei para ela, quantas vezes você entrou no ônibus para ir me visitar sem vontade nenhuma. Mas você foi, porque o próprio Deus te deu força. E assim Deus fez com a minha irmã. E ela não desistiu. E o pedido que ela tinha era, Deus, muda a vida dele, porque se ele morrer no crime, ele vai para o inferno. Só que Deus fez infinitamente mais. Verdade. Deus nos levou para o Nordeste. Lá nós tivemos a oportunidade de cuidar de uma igreja, de ser consagrados a missionário. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que o apóstolo nos chamou e falou, ajoelha, que nós nos ajoelhamos. Eu falei assim, Deus, eu não mereço isso. E aí Deus falou, você não merece mesmo. Mas eu vou mostrar para você que chegou o tempo de você brilhar nos meus caminhos. Amém. E o chamado não é só sobre a tua vida, mas é sobre a vida da tua esposa. Aí Deus me levou lá na passagem de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente. E é isso que hoje acontece. Eu, minha esposa, minhas filhas, meus filhos, serviremos continuamente a Deus. Porque não existe nada mais significante do que servir a Deus, sabe? Do que você deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que você vai dormir em paz, você vai dormir tranquilo, que a polícia não vai vir e vai chutar a sua porta, que você vai voltar para o cárcere, sabe? E graças a Deus é essa paz que eu tenho. O nosso Deus de paz, Ele me dá essa paz. E eu tenho certeza que essa mesma paz que nós vivemos, vocês que estão do outro lado ouvindo e participando conosco, também vão sentir e vão viver essa paz. Pelo pouquinho que deu para perceber de vocês, apesar da distância que a cadeia colocou, sempre foram um só, né? Eu Sim. achei lindo, assim, um ato de amor, assim, ela não desistiu de você. Só que, querendo ou não, pelo fato de vocês serem um só, Sim. a sua identidade acaba espelhando nela. Sim. E as pessoas com certeza apontaram, é a mulher do preso, do não sei o que, do bandido. Sim. Então, acho que você sofreu muitos preconceitos das Sim. pessoas, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você se vê, como que você se vê curada hoje. Sim. E como se as pessoas ainda te apontam, como é que funciona? É bem difícil, né? Eu escutei por diversas vezes, né? A mulher do preso. E a gente sofre, como ele mesmo disse, o maior preconceito é dentro do sistema, infelizmente, né? Porque você é tratado independente se você é pastor, você é padre, se você é mãe, se você é irmã, independente da situação, você é escrachado dentro do próprio sistema. Então, por diversas vezes eu escutei, devido a ser quem ele foi no mundo do crime, isso refletiu muito em mim quando eu fui visitar, e realmente existe esse rótulo, e também vem muito de quem está perto da gente.
da família, que é onde dói mais. Porque quando a gente não conhece, eu não te conheço, então é mulher do preço. Você fala, nem sabe da minha história, né? Mas quando é a família, e eu falei para ele, eu falei assim, foi difícil para você que estava lá dentro, mas você estava guardado. Então, de certa forma, caiu tudo sobre mim. Então, eu aguentei todos os baques, de todos os lados. Então, eu falei, você não ouviu o que eu ouvi, você não vivenciou o que eu vivenciei. E eu poupei ele por diversas vezes. Porque nem ele disse, era visita de distanciamento, eu viajava 7h30 para ficar 2 horas ao lado dele. Então era muito cansativo, era muito exaustivo. Então eu tinha que deixar as meninas. Então existe esse rótulo com a mulher do preso. Mas naquela fila daquele presídio, tem a mulher do preso, mas tem a mulher do preso que não cometeu nada. Tem a mãezinha que ora todos os dias para o filho ser transformado. Tem a irmã que não abandona o irmão. Então, lidar com esses rótulos, de certa forma, não me fez menos crente. Porque é que nem ele diz, quem nos justifica é o próprio Espírito Santo de Deus. No começo eu relutava mais. Ele não fez! Vocês não sabem que ele não fez? Já falei. Só que com o passar dos dias eu falei, Deus, estou tão cansada. Fala por mim, Senhor. Age ao meu favor e seja feita a tua vontade. Então, os rótulos, ele vem de diversas formas. Tanto para a mulher do preso, quanto para o ex-drogado, para a prostituta. Vai existir o rótulo, porque infelizmente nós estamos numa sociedade acusadora, né? Mas todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, Jesus levou na cruz do Calvário, né? Então a gente tem que ter uma mente blindada. E aí volta a questão da identidade. Se eu não soubesse quem eu sou em Cristo, eu não teria conseguido vivenciar, viver os milagres. E eu posso falar com propriedade. Existe muita serva de Deus na fila dos presídios. Muita, muita. Eu conheci uma senhora que ela visitava num outro presídio, mas nós dividíamos o mesmo ônibus. E uma vez eu fui visitar ele, eu saí tão cansada. Eu lembro que estava chovendo, eu entrei molhada para visitar ele. A meia branca ficou marrom. Cansadíssima, tipo assim, Deus, cansei. E essa mulher, a gente fazia uma oração. E olha que forte, toda vez que a gente ia visitar, era um ônibus, eu fazia a oração inicial, eu fazia a oração na hora que a gente chegava, e em voz alta para o ônibus inteiro, eu pedi oportunidade. E, de certa forma, reviveu a minha fé, essa prisão dele. Porque eu falava, eu queria uma oportunidade aqui, vamos fazer uma oração para Deus nos levar em segurança. Então, naquela oração, a gente já puxava um louvor. Então, era muito forte. E a gente orava para ir visitar, para voltar, quando estávamos indo para o presídio, para poder entrar, porque era tão difícil o sistema penitenciário que a gente orava assim, Deus, que todas nós consigamos entrar, porque tinha meninas que voltavam para trás. E quando terminava a visita, nós agradecemos ao Senhor, porque a gente conseguiu tirar um minuto, né, ali o nosso momento com os nossos familiares, ainda que 4 horas, ainda que 2 horas. E essa serva de Deus, a gente estava orando, tal, aquela coisa, um momento muito lindo dentro do ônibus. E ela chegou para mim e ela falou assim, Deus quer falar com você. E eu, amém, né? Falei, eu recebo, meio que, né, assim, tipo, tá todo mundo ouvindo. Meu Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? E ela falou assim, aguenta mais um pouco. Deus, ele tem visto o seu sofrimento. Deus, ele tem visto as suas súplicas. E eu vejo um homem com um terno. E um homem alto, bonito, eu pensei, é meu marido. E ela falou assim, eu vejo ele é dentista? E aí eu comecei a chorar. Eu falei, quase, ele está se formando. Aí ela falou assim, fica tranquila, porque as promessas vão se cumprir na vida dele. Porque era o que eu pedia para Deus, né? Deus, deixa ele terminar pelo menos a faculdade, construir a nossa história. E aí, esse foi um dos tantos momentos maravilhosos que o Senhor nos proporcionou na fila de um presídio. Então, se eu tivesse deixado o rótulo me paralisar, talvez eu não teria prosseguido, talvez eu não teria vivenciado o que eu vivenciei, talvez eu não teria conhecido pessoas que eu conheci, porque eu levo pessoas comigo, pessoas que ainda não visitam, mas que Deus fez se achegar a mim de uma certa forma. Então, os rótulos, eles vão vir para todas nós. E a mãe que
deixa o filho, mas não sabe da sua história, né? A mãe que, essa daqui vive cansada, a mãe que não trabalha, a mãe que não sei o quê. Então, os rótulos, eles vão vir pra gente que é mulher. Ou a mãe que optou em trabalhar e deixar o filho, de repente, na escola um período integral. Então, nós vamos ser rotuladas. Mas se a gente souber quem é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo Jesus, para que fomos chamadas, para que fomos separadas, esses rótulos entram por aqui e saem por aqui. Amém. E a gente segue de cabeça erguida, que foi o que eu fiz. Glória a Deus. Amém. Foi isso que a gente falou no final, né? Você sabe qual é a sua identidade? Tá vendo a importância da gente saber qual é a nossa identidade? Sim. Se você não soubesse qual era a sua identidade, você poderia ter caído. Sim. Você poderia ter desestruturado a sua família, seu marido, suas filhas. Mas você estava firme na palavra do Senhor. Você estava firme na identidade, na sua filiação, né? Sim. E é isso que a gente tem que entender, que a nossa filiação é de Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. Seguir firme, né? Todas. Por um momento na minha vida, eu quando a gente morava em Pernambuco ainda, eu falei, Deus não me ama, Deus não me usa, eu não tenho nada, Deus só chamou ele, Deus só separou ele. E aí, aos poucos, o Senhor veio ministrando na minha vida. E aí é onde a gente entra a questão de que nós somos separadas, nós somos colunas nas nossas casas, né? Nós somos fundamentais para o ministério do nosso marido. Então, nós precisamos saber verdadeiramente quem nós somos em Cristo, né? Não podemos servir a dois deuses. Então, esse podcast e esse congresso de mulheres que vai ter, eu creio que muitas de nós vamos descobrir uma nova identidade. Uau. Aquela que já tem, de certa forma, Deus vai fazer descobrir outras identidades. E nós vamos poder sarar outras mulheres, né? Porque nós somos saradas. Mas para a gente sarar outras mulheres, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor comece a transformar as nossas vidas e a gente fale com propriedade, né? Então é o que eu almejo para todas e para mim. Amém. Eu quero essa nova identidade, né? Eu quero descobrir mais de Deus. Eu sei que nós somos um potencial muito grande nas mãos do Senhor, mas nós temos que deixar a barreira do será que é mesmo? Será que eu sou chamada? Somos chamadas, somos escolhidas, somos separadas, né, para viver o novo do Senhor. E é o que o congresso vai nos oferecer. Eu creio que o Senhor vai bradar de uma forma que sobrenatural sobre as nossas vidas, que identidades venham ser reveladas, aquela que está em oculto. Porque a gente se questiona, né, algumas vezes, por que a minha ainda não? Então eu sei que o Senhor, ele vai bradar, o Espírito Santo de Deus vai fazer um mover sobrenatural e nós vamos testemunhar essas identidades e nós vamos ser mulheres saradas. Amém. Para sarar outras mulheres aí fora. Amém. Uma mulher forjada no fogo, né? E um homem também, vamos combinar, né? Dói, né? Até descobrir a nossa identidade em Cristo, dói muito, né? Muito. Então, eu acho que existe um divisor de águas grande para uma pessoa que ainda não descobriu, né? Sim. Existem muitas mulheres passando pelo que você passou, Sim, né? exatamente. Que conselho você dá para essas mulheres para que elas possam encontrar o quanto antes essa identidade em Cristo para não desistir, né? Da vida delas, da vida do marido, da família, porque a família é uma instituição que para o mundo é falida, né? Mas para Cristo é algo sobrenatural, que Ele restaura e resgata, né? Sim. Tantas famílias. Então, eu queria que vocês dois, né, deixassem um conselho para quem está vivendo essa falta de identidade em Cristo. Sim. O primeiro de tudo é não perder a fé. Porque se a gente perder a fé, nós não vamos descobrir quem somos em Cristo. Então, por mais que esteja difícil, doendo, machucando, cada uma tem as suas dores, as suas mazelas. Sim. Né? Eu não sei o que você está passando, o que ela está passando, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele forja o nosso caráter todos os dias. Então, o que eu posso dizer para você, independente do que você está passando, talvez não seja uma prisão igual a dele, seja uma prisão espiritual, Sim. uma prisão sentimental, uma doença, uma enfermidade, uma luta com o filho, com o marido. E o que eu tenho para te dizer, que foi o que eu levei para a minha vida, fé. Mesmo quando tudo diz que não. A voz do Senhor diz até o louvor, né? Nos encoraja a prosseguir.
quando tudo dizer que não, que está errado, que o inimigo vem tentar falar, você não é capaz, você, por diversas vezes, né? Você não é capaz de manter a sua família, porque não veio só a prisão, a prisão veio e veio uma avalanche sobre as nossas vidas. Não foi que veio a prisão e a gente se manteve. Não, com a prisão a gente perdeu tudo, literalmente, perdemos casa, perdemos carro, tudo. E foi fazendo assim. Então, se eu não tivesse a minha fé firmada em Cristo, talvez eu não teria forças. Então, o que eu deixo para vocês, mulheres, que estão nos assistindo, tenha fé que Deus ele se encaminha das demais coisas. Quando estamos fracos, aí que o Senhor se faz forte. Dobra teu joelho. Foi muita oração, muito jejum. Muito jejum. Amém. Muito jejum para obter as respostas do Senhor. E não foi sempre que o Senhor me respondeu. Muitas vezes o Senhor se calou. Eu literalmente vivi num silêncio. Teve um período que eu falei, Deus, o Senhor não está falando comigo. E Deus se calou. E ali eu entendi que era o processo necessário. Mas não perder a fé. Eu posso falar 1 milhão de coisas aqui, mas se eu não tiver a minha fé, de nada vai adiantar. De nada vai nos mover. Então, fé, persistência, buscar a face do Senhor todos os dias, se trancar no seu quarto, porque é no oculto, né? Ninguém precisa ver o que a gente está pedindo, o que a gente está clamando. Somente você e Deus. Separe um tempo, leia a palavra, se aprofunde naquilo que o Senhor nos deixou, que é de mais importante, né? Se apegue à palavra do Senhor, mantenha fé, é o que eu desejo. Fé, fé e muita fé, que aí as demais coisas o Senhor acrescenta sobre as nossas vidas. Exatamente como ela falou, né? A Bíblia ela vai nos dar o respaldo de que a mulher sábia ela edifica o lar e a tola destrói. Então eu louvo a Deus por Deus ter colocado ela do meu lado, por ela ter me ajudado, ter me aconselhado. Então assim, o conselho para você que está participando e está nos ouvindo é exatamente isso. Não desista, sabe? Deus levantou você como intercessora dessa pessoa. Seja você esposa, seja você filho, seja você mãe. Não desista, não julgue, não fale, sabe? Mas lute com todas as suas forças. E talvez você pode falar aí agora, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe quanto tempo, há quantos anos eu venho lutando e até hoje eu não eu não recebi uma resposta. Mas quando nós olhamos a história de Miriam ela demorou 90 anos para ela cantar o cântico da vitória. Mas a promessa do Senhor é que ela um dia iria cantar, e ela cantou. Então assim, eu declaro que você também vai cantar. Amém. Mas para isso não desista, se apegue com Deus, vai para a igreja, sabe? Participa, ama a Deus de todo o seu coração. Porque quando você pensar em desistir, quando as suas forças estiverem minguando, o Senhor vai vir e vai te renovar. Amém. E aí você vai ter certeza e um dia você vai poder olhar e glorificar o nome do Senhor como hoje nós estamos aqui glorificando. Amém. Porque Deus ele não mente, ele não falha, mas ele é fiel em tudo quanto ele tem prometido. E foi como você falou. Se nós olharmos, muitas pessoas, elas olham e apontam o passado de Davi. Ah, Davi o adúltero. Ah, Davi que pegou e mandou o homem para frente da batalha para matar, sabe? Ah, Moisés assassinou lá o cara. Quem é Moisés para vir falar assassinou? Mas Deus não. Em momento nenhum nós vamos encontrar na Bíblia Deus acusando alguém. Mas Deus ele pega e tira de trás das malhadas e fala, ei, eu te escolhi. Eu fui até os confins da terra por você. Quando ninguém queria saber de você, quando ninguém te amou, eu te amei. Amém. E é esse Deus que nós servimos. Um Deus que ele desceu do trono, desceu dos céus para buscar o pecador no vale. Exatamente. E eu louvo a esse Deus. Por isso que nós não podemos perder a fé, porque se perdermos a fé, perdemos a identidade. Exatamente. Então que a gente possa, em nome de Jesus, todos os dias, ter fé, porque tendo fé, a nossa identidade em Cristo vai permanecer, né? Lembra de Jacó? Lutou, venceu, foi até o final. O Senhor olhou para ele e falou assim, não chamarás mais Jacó, mas agora chamarás Israel. Aleluia. Ou seja,
As pessoas não vão te chamar mais de trapaceiro. As pessoas vão te chamar de vitorioso, de vencedor. Uau. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Amém, que maravilha, que lindo, gente. Passaríamos aqui horas e horas e horas falando, né? Das maravilhas do Senhor, do que o Senhor faz, né? E é lindo de ver como o Senhor resgata, né? Sim. Resgata vidas, resgata famílias. E isso é maravilhoso. E eu Sim. fico muito feliz, a gente já vai encerrar aqui. E eu fico muito feliz, muito honrada de ter vocês aqui hoje, passando essa experiência para a gente, testemunhando das maravilhas do Senhor, da grandeza do Senhor. E muito obrigada mesmo A gente que pela vida de agradece. vocês, muito obrigada pela vida da Nájila, que Deus abençoe sua vida. Obrigado, Fábio tá ali na mesa de som, Caleb, queremos agradecer muito a vida de vocês e convidar vocês para assistir esse vídeo, mandar para alguém, se fez sentido para você, mande para alguém, divulgue esse vídeo e convidar você, mulher, para estar conosco. Dia 14, 15 e 16 deste mês de outubro, nós teremos o nosso Congresso Identidade. Então, gostaria de falar com você. Convide uma irmã, convide alguém, convide uma amiga e se inscreva. Aí na nossa página tem para você se inscrever, é bem rapidinho a inscrição, é só nome, telefone. Então, se inscreva e venha estar com a gente, tá bom? Um grande beijo. Fiquem na paz. Obrigada. Deus abençoe, paz.